Zóio? Não, como é que eu falo? A aula de pintura realista de olho. Aprenda a pintar olho de forma realista. Olá, bem-vindo! Você gostaria de aprender a pintar um olho realista ou a saber como que é o passo a passo? Fique comigo, me acompanhe que eu vou explicar agora como que a gente vai fazer para construir essa pintura detalhadamente. Vamos embora para o vídeo. Bom, inicio pelos valores mais escuros, sempre. Coloco o preto aqui logo na parte da pupila e na parte superior do olho e já venho colocando uma cor ligeiramente esverdeada nas partes baixas, e fazendo aquela bordinha mais escura. Na parte superior da pálpebra, eu já faço com tons amarronzados. E já preenchendo os cinzas dentro, mas fazendo esse cinza da parte clara em degradê, O canto lacrimal ele já é um pouco mais avermelhado. Tanto a parte inferior também é um pouco ligeiramente rosada de dentro do olho. Já a pálpebra inferior, que é a pálpebra que recebe maior iluminação, já é bem mais clara em relação à pálpebra superior. E ele já vem com tons, valores ligeiramente amarronzados, um pouco em degradê, deixando um pouco mais clara a minha esquerda para fazer esse volume já, e já acentua um pouco esse branco, um pouco quase que mais puro para dar um pouco mais de volume e realçar mais as diferenças. Na pálpebra superior já faço o mesmo, coloco os mais escuros, depois vem com escuros mais avermelhados um pouco, lembrando que tem alguns vídeos aí já no canal de como preparar esses tons de pele, caso você ainda não tenha conhecido, dá para acessar aí e ter uma visibilidade de como fazer esses tons de pele. Porque agora, nesse momento de aplicação, é mais assim, de colocar o escuro onde é escuro, colocar o médio onde é o médio e colocar o claro onde é claro. Parece meio óbvio isso, mas às vezes a gente deixa a desejar algum ponto assim, e deixa misturar algum tom, alguma coisa assim que possa acontecer. Mas esse primeiro estágio de preenchimento, ele é um pouco sem muitos detalhes, Claro, eu busco preencher o mais bem preenchido possível, mas o detalhe final vai ficar para quando essa parte já estiver bem terminada. A gente vê que na sobrancelha eu busco escurecer do meio da sobrancelha para baixo, a parte da metade para cima já é um pouco mais cinza. E quando eu pinto, eu preencho o tom de pele em volta, eu preciso esfumar a sobrancelha para que ela não fique nítida a transição, O único ponto que vai ficar de transição assim vai ser mais essa lateral do olho aqui, mesmo assim eu busco passar o pincel de leve para eliminar uma divisa muito acentuada. Já escureço bem a borda em volta do olho, dessa forma eu já tenho uma nitidez aqui em relação à parte do rosto em si, Já destaco, já trago mais para frente aqui a parte do olho. E esse brilho do olho, pelo contrário, eu não coloco branco direto, eu coloco uma camada ligeiramente cinza para depois vir com os detalhes. Agora eu já venho com um pincel um pouco menor para começar a acentuar um pouco mais os brilhos, criar um pouco daquela textura dentro do olho, arredondar um pouco mais essa parte acima da pálpebra superior e dentro dos cílios ali também. Não faço os cílios agora inicialmente, deixo os cílios para o final, acentuo um pouco o brilho e no final coloco o impasto, que é aquele ponto mais carregado de tinta nessa parte mais clara. Reforço com um pincel menor ainda todos os detalhes das linhas, Lembrando de sempre buscar esfumar tudo que colocar. As pinceladas que eu colocar aqui formar linhas não existem na verdade, assim, muito demarcadas. Então eu preciso sempre dar uma pequena esfumada para que fique mais natural. Clareio um pouquinho lá dentro do olho e dou uma pequena esfumada, acentuo um pouco aquela linha, fazendo um degradê de forma ligeiramente avermelhada e acentuo a luz também logo por cima do olho, com um pouquinho mais de impasto. Então esse impasto ele acompanha mais ou menos o alinhamento da luz que tem dentro do olho, acima do olho, na pálpebra superior, na pálpebra inferior, é mais ou menos alinhado esses pontos de iluminação. Bom, agora eu já começo a esboçar alguns fios da sobrancelha, depois de tudo pronto.
primeiro trabalhando com pincel sem tinta, depois acentuando um pouco mais, escurecendo e fazendo alguns fios. Agora já com pincel zero mesmo, com pouquíssima tinta, eu marco primeiro, né, e depois, se for preciso, eu venho acentuando um pouco mais esses fios. Aproveito aí que estou com um pincel fino e menor, né, e faço todos os detalhes possíveis que me permite serem feitos utilizando esse pincel. Agora eu já começo a definir melhor, né, todos os detalhes, tipo alguns brilhos finos, alguns pequenos traços. O máximo que eu conseguir de detalhes nessa etapa, utilizando esse pincel, eu vou fazer agora, lembrando que eu posso deixar alguns detalhes para quando secar ainda posso voltar e retocar mais algumas vezes, né? Então, colocando alguns pontos de luz na sobrancelha, lembrando da parte do meio para cima, para mostrar aquele volume da sobrancelha. A sobrancelha nunca é completamente preenchida de escuro, né? Geralmente tem alguns pontos que vão ser mais claros, porque ela está inserida num relevo que não é completamente plano, ele tem algumas curvas, né? Aí já venho esfumando algumas partes do olho para dar um pouco mais de naturalidade, reforçando um pouquinho claro, bem próximo da íris. Dessa forma eu arredondo um pouco mais o olho, destaco um pouco mais a íris. E com o pincel um pouco maior eu esfumo algumas partes que tenham ficado acentuada a transição, não tem ficado muito harmônico, eu dou umas pequenas esfumadas. Uma pontinha de brilho aqui no cantinho lacrimal para insinuar, né, o brilho, e eu já parto para o próximo olho. E na verdade eu repito o mesmo processo do olho anterior, então fica meio que padrão, né? Coloco os mais escuros sempre, depois venho colocar nos tons médios e por último os tons mais claros. E lembrando de deixar os mais claros, mais brancos por último, né? Sempre gosto de começar pelos mais escuros, porque eles servem de referência para colocar os mais claros. Geralmente eu percebo assim, em sala de aula, quando o aluno começa pelos tons mais claros, ocorrem alguns equívocos de interpretação dos valores, às vezes colocando um valor muito mais claro do que ele realmente é. Então, tendo os escuros como referência, a chance de cometer esses enganos é bem menor. A gente pode observar, por exemplo, o preenchimento que eu fiz no canto direito, na minha direita do olho, ele está quase preto. Isso é porque essa parte do olho não recebe iluminação, né? Então fica bem escuro mesmo. A gente não pode deixar cair muito no senso comum de branco do olho, né? Branco do olho é só no nome. Na verdade é bem colorido, são bastante cinzentos. Esse cinza, por exemplo, próximo ao canto lacrimal é um cinza ligeiramente mais rosado. Quando caminha em direção aproximada da íris, ele fica um pouquinho mais azulado, né? Esse brilho, eu coloco um brilho cinzento primeiro, para depois acentuar com branco no final. Então agora sim, depois dessa base pronta, eu coloco esse branco em forma de impasto. E à medida que eu for fazendo e vendo pequenas diferenças entre um e outro, eu vou retocando o outro olho também. Tipo em cor, ou em formato, né, proporção, ou às vezes um ajuste em relação ao valor, precisa ficar um pouco mais vermelho, um pouco mais rosa. E aqui eu já faço uma pequena veia, que é uma linha dentro do olho, e depois eu esfumo essa linha. Então eu crio aquele aspecto mais natural. Isso a gente só percebe quando a gente está fazendo um exercício de olho bem ampliado, geralmente em pinturas de retrato, a não ser que seja um quadro muito grande para a gente poder ver um detalhe assim pequeno, né? É bom a gente fazer de estudos, mas para conhecer como fazer todos os detalhes possíveis, né, de um olho. Bom, eu venho avançando, enquanto eu clareio um pouco mais próximo da íris, eu faço e deixo um pouco mais escuro perto do canto lacrimal, e eu faço com que o olho fique aquele aspecto bem abaulado, bem arredondado, né? De fato, eu vejo aquele globo ocular, né, presente, né, por causa desse degradê. E em volta do olho, sigo o rito, né? Sigo sempre o mesmo processo.
aplicando os valores mais escuros. Então, para me ganhar tempo e não ficar trocando de valores, né, de tinta, para não precisar ficar limpando demais o pincel, eu vou no mais escuro, depois caminho para o mais médio e no final eu vou chegando no mais claro, sempre com cuidado ali entre aquele claro e o mais escuro, para não passar exatamente os dois entre si, mas passar um valor médio entre eles para poder ter uma passagem mais natural, uma passagem mais harmônica. A pálpebra inferior ela é bem escura, um vermelho que eu utilizo vermelho com preto, e vou fazendo o degradê, pois ela é bem arredondada e caminha em direção à luz. Tudo isso é muito esfumado, as partes. Também, como no outro, não me preocupo muito com os cílios, nem os superiores, nem os inferiores nesse primeiro momento. A sobrancelha também não é diferente da do outro lado. Metade abaixo é mais escura e a parte mais superior da sobrancelha, nesse tipo de iluminação, vai ficar mais clara. E vem fazendo todo o preenchimento em volta, né? Sempre partindo do mais escuro e clareando um pouco mais. Aqui já tem tons ligeiramente mais avermelhados. E a transição, que é sempre o ponto de maior dificuldade, né? Sempre colocar um valor intermediário entre eles, né? Evitar uma transição muito acentuada, fazendo esse preenchimento. Também fechando o sombreado e fazendo a ligação com o outro olho, né? Essa parte, para dar aquela virada ali, né, no final de um osso com o outro, já é mais escura. A parte acima da sobrancelha ela vem fazendo um degradê, ó, de claro, médio, mais escuro. E eu já faço uma transição, ó. A gente já vê que eu elimino a diferença entre a sobrancelha e o tom de pele. Bom, agora já nessa parte onde seria o início da testa já é bem mais claro, né? Depois de terminar essa base, aí agora eu começo a acentuar os valores de claros e com um pincel macio, né, um pouco mais largo e maior, eu venho esfumando, então, com o pincel sem tinta, somente esfumando, a fim de fazer um sombreado bem homogêneo, né, bem constante, para ficar bem harmônico. Aqui eu quero fazer uma transição bem suave de uns valores uns para os outros, então os pincéis macios me permitem isso melhor. E é claro, né, em momentos de áreas menores, aí eu trago um pincel um pouco menor e depois feita essa base bem esfumada, eu já começo a detalhar um pouco mais, fazer algumas correções, alguns ajustes de valores, né? Alguma parte que precisa ser um pouco mais escura, um pouco mais clara. Nesse momento eu venho fazendo esses ajustes, buscando representar mais esse volume, né? Inclusive abaixo do olho já escureço bastante, né? Porque no momento de esfumar às vezes encostou com os tons claros, aí tem que ficar atento, porque quando eu trabalho essas cores por cima da tinta ainda úmida, eu tenho que sempre pôr um pouco mais de tinta e um pouco menos de força. A força tem que ser nenhuma, a força é suficiente só para o pincel não cair da mão mesmo, né? Mas tem que buscar passar sempre com bastante leveza. Uso um pincel maior para um preenchimento, uma área maior. Esse preenchimento na lateral da sobrancelha dá uma profundidade no rosto, né? Escureço bem mais essa parte baixa da sobrancelha e com um pincel menor eu esfumo. Bom, quem tiver interesse sobre os vídeos de materiais e tons de pele, né, também tem outros vídeos, outros estudos completos aí, que vocês podem conferir, para ver como que chegou até essa etapa, né? Tem alguns vídeos apresentando como fazer o desenho dos olhos, tem alguns vídeos mostrando como preparar o tecido, tem vídeos mostrando como construir a escala de pele. Então fica atento que todas as informações necessárias para fazer um olho, como são muitas, estão presentes em outros vídeos também. Vocês podem pesquisar e aproveitar ao máximo aí o canal, que a gente preparou bastante complementos, né? Bom, a gente pode ver aqui que depois de feito a parte da sobrancelha, eu fiz os fios trabalhando com pincel sem tinta, mas puxando, né? Encostando na tinta e puxando em direção à pele. Isso é até bom ser molhado aí na tinta para não conseguir essa transição. As marcas de tinta que ficam mais evidentes, sempre eu busco limpar o pincel
e passar o pincel sem tinta entre as mesmas para eliminar e ficar um sombreado bem homogêneo, uma transição bem harmônica. Bom, no mais é isso. A definição da quantidade de detalhes depende de pessoa para pessoa. Se a gente trabalhar muito, né, nos detalhes, a gente vai caminhar para um desenho mais hiperrealista. Se ele ficar um pouco mais mostrando as marcas dos pincéis, ele fica mais inserido dentro do realismo. Então isso é uma questão assim, né, nem muito importar exatamente do que está inserido, né, qual ismo está inserido, mas mais qual o efeito que você quer passar, assim, qual o efeito que você quer transmitir. Ao fazer os cílios é importante ficar atento, porque dependendo do posicionamento do olho, a gente não vê todos os cílios. Então aqui tem poucos cílios na parte de cima, na parte da sombra eu já não tem tantos assim. Eu já intensifico esses escuros dentro do olho, fazendo esse degradê. Essa lateral direita da parte inferior precisa ser mais avermelhada, né, do corte do olho, vamos dizer assim. E esses cílios inferiores recebem um pouco de luz, por isso que eles são ligeiramente mais claros nessa parte inferior e vem marcando também alguns pequenos fios mais claros na parte superior da sobrancelha, né, marcando alguns brilhos, todos os detalhes finais. Eu utilizo um pincel bem pequeno, pincel zero, para poder definir todos esses detalhes, né? Alguns claros também na outra sobrancelha, lembrando que à medida que a gente vai fazendo um olho, a gente precisa às vezes voltar no outro para definir alguns detalhes. Esfumo um pouco mais para definir mais ainda um degradê homogêneo. Aí se for precisando, igual como no caso, colocar um pouco mais avermelhado para fazer aquela transição, né? Sempre arredondar mais a forma. Então é interessante ter esse aspecto, né, de um pouco avermelhado saindo da sombra e direcionando para a luz. E finalmente com o pincel maior, como é uma área maior, eu coloco em pastos de tinta nas áreas mais claras, né? Eu busco trabalhar com a tinta um pouco mais em alto relevo. É claro que se eu não quiser tão demarcado assim esses impasses, eu venho esfumando, né? Com o pincel sem tinta, logo em seguida eu venho esfumando todas as transições aqui desses valores, né? Dessas intensidades. É importante saber sobre a osteologia, né? Em breve aqui no canal eu vou colocar alguns vídeos também sobre como desenhar o crânio, que é os ossos da face, para que a gente entenda melhor o porquê que acontece algumas profundidades, o porquê que tem algumas sombras em alguns lugares, porque, por exemplo, a sobrancelha é mais escura na parte de baixo, mais clara no topo. Isso tudo tem a ver com os ossos que tem, né, por baixo da pele aí, né? Essas informações que ficam subliminares, né? A gente não vê, mas não deixa de ter elas ali. Bom, e agora é detalhar, né? Não existe um momento que a gente fala, tá pronto e perfeito, mas existe um momento que a gente se dá por satisfeito, né? Porque se a gente chegar, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você chegou naquele momento que você começou a estragar o desenho, é o momento de parar. Então, é isso, faço alguns cílios a mais, alguns fiozinhos, esfumo alguma coisa ou outra, mas vou me dando por satisfeito por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de curtir, deixar seus comentários, se inscrever no canal e aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até agora. Em breve teremos novos vídeos aqui sobre novos conteúdos de desenho e pintura para vocês.